Beleza? Bom, Marcelo. Eu fui ali, daí eu não sabia se tinha que ir reto ou virar aqui. Imagina. Beleza, cara? Beleza? Tranquilo? E aí? Pra trás que o entrevistado é você, né? Então. Hoje o negócio vai ser... Então, Vamos tentar fazer um vídeo começar- melhor hoje, então, né? Pra começar, cara, a gente mudou todo o roteiro. Ah, A gente decidiu que você vai falar sobre Google AdWords, cara. É mesmo, hoje é um curso, vai ser um curso gratuito aí pra galera. Restaurante a investir no Google é AdWords. sério mesmo? Ué, pô. Beleza. Não é isso. Tá zoando, né? Pode ser, cara, já ajudei muita Galera. gente nisso. Não, mas a gente pode fazer um A gente desse faz depois. faz um Mas vamos seguir o roteiro, a gente só Nossa, falou isso que... É tecnologia pra... pura A aí, gente até tirou velho. uma foto pra mostrar, ó, Eu gostei, cara. o início de tudo, né? Eu tinha colocado um outro esquema ali, só que tava meio caindo, assim, caindo, sabe? né? Te motivou lá a fazer o site lá, o Gourmetsan, cara. Começar? É, faz tempo já que você tem, né? Cara, faz uns 5 anos. 5 anos? Bastante. Caraca, velho, passa... É verdade, é uma história meio curiosa, assim, a minha esposa, quando a gente namorava na época, foi lá quando a gente se conheceu, assim, eu tinha 2 projetos, eu sempre fui bem empreendedor, assim, daí um dos projetos era relacionado à gastronomia também. Oh, que legal, que bacana. Você sempre gostou, então? Sempre gostei muito, cara, de sair pra comer lugares diferentes, aprender a fazer receita. Ah, Será que essa receita é a melhor? Por que eu não consigo fazer a melhor? Eu sempre gostei muito de comida mesmo. então você já faz as coisas na sua casa já? Eu gosto você bastante. Tem costume de cozinhar? Eu gosto bastante. Gosto tá. bastante mesmo. E daí eu tinha 2 projetos, um deles era relacionado à gastronomia de uma maneira mais ampla e o outro era de comida japonesa. Eu trabalhava na Avenida Paulista e a Paulista, pra quem já trabalhou lá, sabe que lá é uma maravilha. O que você tem de opções para comer assim, comida japonesa principalmente, é incrível. E eu naquela época comecei a pesquisar blogs e sites na internet que indicassem lugares e eu percebi que nenhum era especialista em comida japonesa. Ah, entendi. Eu falei, quer saber, cara, eu vou começar a escrever sobre isso. Daí minha esposa mesmo, na época, quando a gente namorava, ela falou, cara, faz esse que não tem nenhum impedimento, você não depende de ninguém. Então você tinha... A sua ideia eram 2 projetos. O primeiro de gastronomia, né, ampla, e o segundo da Isso. culinária japonesa. Exato. Só que você viu que o mercado não tinha, então você resolveu apostar nesse mercado. Exatamente, eu resolvi apostar no que eu não tinha visto ainda. E tem uma frase, né, que eu até coloquei na minha apresentação lá no Japan Asian Food Show, que na época eu sempre fui muito autodidata, assim, então vídeos no YouTube eu assisti milhões assim, de vídeos de comida japonesa, mesmo os em japonês, né? E teve um do Jun Sakamoto que eu assisti, que ele falou assim, sabe qual a diferença entre o Brasil e o Japão? No Brasil, todo mundo quer ser especialista em tudo, então ninguém é bom de verdade em nada. No Japão, todo mundo se especializa. Então, esse é o caminho, sabe? Então eu falei, quer saber? Eu vou me especializar no blog, só vou falar de comida japonesa e vamos ver o que dá. E desde então eu tenho escrito as reviews lá no blog, coloquei uma parte de receitas, curiosidades, história e é isso. Hoje já são 120 restaurantes diferentes. Nossa, caramba, que legal, cara. Na verdade é bem comum, as pessoas Porque quando sabem que eu faço um blog, qual que é o melhor? Sabe por quê? Porque eu pensei assim, puta, se eu pensei, né, pô, se eu perguntar pra ele, acho que ele vai falar assim, caraca, meu, mas justo o melhor, daí eu já vou fazer propaganda pro cara, sei lá, alguma coisa entendi. assim. Não, tranquilo, eu não tenho problema em falar quais são os melhores. Geralmente quando as pessoas me falam isso, eu pergunto, quanto você quer gastar? Entendeu? Porque comida japonesa, como tá muito associada à qualidade dos ingredientes e às habilidades, né, do sushi man ali, do Itamai, quem eles contratam para coordenar, é muito caro, tá? Tem alguns lugares... Peraí, rapidinho. Você falou Itamai, né? Isso. Você pode pra gente explicar só um pouquinho, porque tem muita gente que não sabe, assim. O Itamai é como se ele fosse um sushi man chefe mais experiente mesmo. Sushi man pode ser qualquer pessoa que aprende a fazer sushi, mas o Itamai é quem realmente é o mestre, né, Hiro? Você pode confirmar até. Passa por várias etapas, né? Começa lá embaixo, vai subir no degrauzinho pra até chegar na frente da tábua, né? Exatamente. Chegar na frente da tábua. Tem até um nome, né? Quando chegar nessa posição, não lembro agora de cabeça. Eu também esqueci. Se eu não me engano, o mínimo são 10 anos, né, de experiência. Isso, alguma coisa assim. Bastante coisa mesmo. E lá no documentário do Jiro, se eu não me engano,
Você tinha que fazer o sushi de ovo, né? Sushi Tamagoyaki. Fazer o tamagoyaki bem feito lá do jeito que ele quer, você tá graduado. O cara lá do filme do Jiro falou que chorou quando o Jiro aprovou o Tamagoyaki. Chorou. Esse documentário é demais. No mínimo 10 anos. Da hora. Mas, boa, voltando ao que você me perguntou, eu geralmente pergunto para as pessoas quanto você quer pagar, né? Porque não tem como. Se você tiver grana para investir, você vai comer um sushi bom. E outra coisa é que tipo de sushi você gosta. Porque hoje, principalmente em São Paulo, que eu considero um dos melhores lugares para você comer uma comida japonesa boa, tem restaurantes muito bons que são mais contemporâneos, vão usar azeite trufado e fazer umas inovações que não deixam de ser boas. E tem restaurantes muito bons tradicionais. Os tradicionais, quais serão os melhores que eu já fui? Com certeza o Sushikan, que fica lá na Paulista. Galera, presta atenção, galera, ó. Uma lista aqui, ó, gratuita aí pra vocês. Sushikan, quem é o chefe lá é o Higashira Keisuke, que trabalhou no Shin Sushi por muito tempo. Trabalhou no Shin Sushi lá por muito tempo e depois abriu dele. Tá aprendendo a falar português agora. E esse você considera tradicional? Esse é bem tradicional. Bem tradicional. De sushi contemporâneo, talvez eu recomendasse mais dois que eu fui recentemente. Vai reto ali ou vai ali? Pode ir em frente aqui. Um que é o onde Uto. O caminhão tá passando ali, o ônibus lá. Exatamente, pode seguir os ônibus. Um que é o Uto, que ganhou uma estrela Michelin esse ano. Uto, que fica em Moema. E outro que é o Geikusan, que é um restaurante muito bom também. Geikusan lá na Haddock. Isso, na Haddock. Bacana. Seguindo aqui. Esses restaurantes são os tradicionais? Não, são os contemporâneos. O Uto e o Geikusan. Tá. É tradicional. Se eu pudesse recomendar dois, recomendaria o... como é que eu falei? O Sushikan e o Hamacho, que é aqui em Pinheiros, que fica na Pedroso de Moraes. O Hamacho, quem tá na frente dele é o Yoshida-san. Do Matsu, né? Eu não fui ainda no Izakaya Matsu, eu quero muito ir. Pertinho, né? É pertinho, exato. São dois que eu recomendaria. Você vai gastar em cada um deles aí uns R$200 por pessoa. Não tem como. 200 conto por pessoa? 200 conto por pessoa. Comida japonesa em São Paulo boa é esse preço mais ou menos. Esse valor. Pra cima. Alguns, por exemplo, alguém que vai ver esse vídeo vai falar: e o Jun Sakamoto, e o Shin Sushi. São bons? São excelentes, mas eu acho que eles cobram demais. Sabe? Cobra muito? Cobra muito. Sai já acima de R$300. Caramba. Eu acho que... Pra quem tem dinheiro, ótimo. Se eu tivesse, eu iria também. Mas eu acho que perde um pouco o propósito. Acima de 300 e uma pessoa. Uma pessoa. Nossa, dinheiro, hein? É dinheiro. Bastante dinheiro pra caramba, hein, mano. E os outros dois, o Uto e o Geikusan? O Uto e o Geikusan. O Uto é mais carinho também. Mas o Geikusan, eu acho que ele é o grande destaque dessa lista, assim, porque você consegue ir lá e gastar R$100 e pegar o que eles têm de melhor, sabe? Eles têm uma sequência ali de 6, 7 sushis especiais do chefe Fabrício, que são os melhores que eles têm lá, e ele serve nessa sequência de R$70, R$80. Então você consegue já comer bem, entendeu? Comer o melhor. É bem legal. Legal, cara. De Izakaya, que você já... Cara, Izakaya é uma parte que eu preciso desenvolver ainda. No blog eu quero começar a escrever mais sobre Izakaya. Não consegui ir em muitos ainda. Eu fui, por exemplo, no Minato aqui em Pinheiros. Eu fui em qual mais? Não sei se o Kido Airaku se considera Izakaya, acho que não. Considera? Considera, mas a pessoa considera. Né? Exatamente. Eu fui no Kito, que fica ali na Vila Madalena também. Mas os principais eu não fui ainda. O Matsu, como é que é o da Dona Margarida também? Issa, né? O Izakaya Issa, tem o Imai. Tá na moda, né? É chato falar tá na moda, mas Izakaya tá na moda agora. O Daniel Hirata do... A gente pode voltar nesse assunto quando a gente tiver uma base maior, né? Pode ser. Eu já fui em vários deles também. Acho legal. O Daniel Hirata, que é era o sushi man chefe do Moriyota, vai sair, vai abrir o Izakaya dele, o Hirá, alguma coisa assim. Legal. Então todo mundo tá abrindo. Pô, bacana. Acho que o único que você não falou é um rodizão bacana. Os rodízios passaram por uma transformação aí, viu? Rodízio que a gente fala aqui, será que já é aquele público cream cheese ou não? Então, mais ou menos, viu? Mais ou menos? Mais ou menos. Tem também, tem. Só que os rodízios tiveram uma transformação aí, muitos fecharam, né? Acho que aqueles rodízios muito baratos, a maioria fechou. E hoje sobraram poucos que são bons, assim.
assim, né? Por quê? Porque o rodízio começou a ficar caro, começou a subir de R$60, hoje é 90. Então, tem restaurantes à la carte que com R$90 você come muito bem, come melhor. Então, os rodízios começam a ficar um pouco impraticáveis. Eu posso recomendar alguns. Acho que o Moriyota é legal. O Aoyama, apesar de eu não gostar, muita gente gosta. Então, beleza. Seria mais esse. Tem mais alguns legais, mas esses eu acho que seriam os principais. Em relação aos sushi bares, tem algum sushi bar que, assim, deu um destaque pra você em questão de alguma diferença? Como assim? Diferença? Tipo, Tem um diferencial que algum não diferencial tem em outro lugar, que não tem em assim. algum outro sushi bar. Isso é muito bacana, eu realmente notei. E, sei lá, você falou pro seu público, de repente, né? Deixa eu pensar. Sushi bar? Ou cada casa tem um... Se bem que cada casa tem um seu diferencial. Nossa, também. Um incrível, pode ser no viu? atendimento, e o outro Exato. pode ser num sushi man que é mais gente boa, você troca ideia com ele. O outro pode ser que seja o Você dono, sente mas em casa. o que é uma coisa assim que você se identificou bem assim em Olha, relação... ótima pergunta, viu? Os sushi bars, apesar de... Se você me perguntasse antes se tivesse um padrão pra seguir, eu ia falar que teria um padrão. Mas a sua pergunta, falando num sushi bar com diferencial, a gente começa a pensar que eles são bem diferentes, principalmente quem tá atrás, né? Se eu posso destacar talvez um sushi bar que eu gosto muito de ir, é o do restaurante Shigeru. Shigeru? Do Shigeru, fica na Leopoldo Couto ali, Magalhães. Pra quem não sabe, o Shigeru é o nome do chefe. E ele tem um restaurante na Vila Madalena também chamado Tanuki. E o Shigeru, por que ele é muito legal? Ele é um velhinho japonês, que fala pelos cotovelos. No começo ele não fala muito, mas depois ele fala muito. E ele toma uns saques então? Ele vai pra Liberdade de madrugada cantar nos karaokê, já falou isso pra mim, vai. E ele tem a alma do sushi bar. Por quê? Se você chega lá um pouco mais tarde... tem muitos amigos meus que já foram lá jantar 10h30, 11 horas. O que acontece? Pro dia seguinte não dá pra ele manter uma série de peixes. Ele começa a dar um monte de cortesia, ele já te conhece um pouco mais, ele prepara alguma coisa da cozinha. Então o Shigeru, pra quem vai sempre no sushi bar dele, cara, ele trata do jeito que um sushi bar precisa tratar os clientes. Entendi. Muito legal. Entendi, bacana. Diferencial, né, cara? Diferencial. Legal. Pode seguir em frente aqui até a Praça Pan-Americana. Aproveitando essa deixa aí de atendimento, teve algum restaurante que você fez um review, aí de repente você avaliou algum ponto assim, negativo e depois você fez o review e ele melhorou? Boa pergunta, deixa eu pensar. Tipo, com a sua opinião, o leu proprietário sua opinião, leu a sua opinião e falou assim, pô, ele pera aí, deixa eu falou dar uma com melhorada. ou você falou pra ele, entendeu? Já direto. Sim, teve alguns casos já que eu reparei nisso. Preciso lembrar agora qual que foi. É que geralmente se acaba sendo ruim a experiência, se você não quiser volta, falar também né? o nome, não tem problema não, tá? Não Só precisa falar, falar o nome, teve um lugar e tal, não, só... Na verdade, eu vou dar um exemplo um pouco diferente. Pode ser também. A gente pode editar isso aí. Beleza, o restaurante, o Moriyota, ele sempre serviu um prato que é um prato campeão que todos os rodízios deviam ter. Qual que é? Camarão empanado, enrolado assim, um salmão enrolado com aquela couve frita que todo mundo ama e tare. Cara, isso daí, o Moriyota tem faz tempo e é uma delícia. É tradicional? Não, não é, mas é uma delícia esse sushi. Pode ir direto ali. Eu já comi. Então, é muito bom. E o que acontece? Faz anos que eu falo no meu blog que, esse sushi tinha que ter em todos os lugares. Tá? E hoje... Só pra cortar só um pouquinho, como é que é o camarão? É um camarão fritinho empanado. Mas qual o tamanho do camarão? Tamanho médio? Médio. É o branco? Nossa, não sei qual que é, viu? Beleza. Só pra saber, que daí que eu vou... Depois eu passo um vídeo lá. Isso aí você tem que copiar, né? E essa mistura aí de um enroladinho de salmão com camarão e uma couve frita, depois de uns anos eu comecei a ver em todos os restaurantes, cara, em todos. Alguns, pra não passarem vergonha, que estão copiando descaradamente, coloca só o salmão com camarão, outro só o salmão com a couve frita. Mas eu fico feliz que hoje muitos fazem. E outra coisa que muitos estão fazendo também é o nigiri de salmão, só que com o netá, né, que é aquele pedacinho, né, que é o pedaço de salmão em cima, cortado como se fosse perpendicular, assim, sabe?
quando ele faz uns cortes na transversal. xadrez. É isso, como se fosse um xadrez. Sei. Faz uns anos eu postei de uma sushi woman aí que trabalha aqui, a Alice, que trabalha no Do Culinária Japonesa. Eu postei e, cara, hoje eu vejo um monte de gente fazendo e eu nunca tinha visto antes. Ah, poxa, bacana. Então você acaba influenciando. Depois eu vou pegar com você a URL do que você falou pra Legal. colocar no vídeo, entendeu? Legal, vale a Daí a pena. galera clica e já vai saber o que é. O pessoal vai gostar Bem de ver legal. assim. Na sua opinião, de todos os lugares que você já visitou, qual é o melhor sushi man, cara? O melhor sushi O man. melhor profissional, assim, na sua opinião? Deixa eu pensar um pouco. O melhor sushi man que eu Você já... fui, assim. Você fala assim, Olha. poxa, esse cara é foda. Olha, eu Esse acho cara- que é o... Não, pode ser pelo menos os 3 melhores, 5 Legal, melhores, sei legal. lá. Olha, Pra, às vezes também não... Né? Os que eu mais gostei. Acho que o primeiro talvez seja o Egashira Keisuke lá do Sushikan. Por quê? Os tipos de corte que ele faz no peixe e chegam no seu prato são totalmente diferentes, sabe? O cara sabe o que tá fazendo, é um diferencial mesmo. O cara sabe manipular a faca, né? O cara sabe. Sabe? Meu, incrível, é incrível. Primeiro prato que ele serve são 3 fatias de sashimi de atum, já vem cortado de um jeito que você fala, meu, Fala assim, como que o cara fez isso? esse cara é diferenciado. Legal. Fugindo um pouco de sushi, eu acho que um dos restaurantes que eu fui, que tem um chefe que me impressionou muito, assim, de uma maneira geral, é o Tsuyoshi Murakami, do Kinoshita. Eu tive a oportunidade já de comer o omakase lá, pode virar à direita aqui. Eu tive a oportunidade. Esse cara não é o Carioca? É o Carioca. Carioca? É. Ele é muito simpático, né? Muito. Que passou lá na Muito. Angélica e tal. Ele já Tem foi em o vários livro programas, dele né? também, o... Pode virar ali à direita depois da banca, Ah, beleza. naquela rua ali. Ele escreveu um livro também, não foi? Eu não sei, eu acho que escreveu, viu? Mas eu não tenho certeza. Ah, bacana. Então E ele é fudidão. Cara, a cozinha dele, ele sabe o que ele tá... Não sei se... Hoje não é ele mais que faz ali muito, mas ele tem um controle de tudo que sai, que eu acho que ele é um diferencial mesmo, tá? Eu acho que é incrível, assim, a mistura de pratos que ele serve. Não é só sushi, tem os pratos de carpaccio com os molhos. Ele sempre fala que é molho natural, é tudo feito com vegetais orgânicos, frutas orgânicas, etc. Então ele tem uma paixão ali por essa parte de ingredientes que Eu já vi uma palestra dele, ele com Shin. E ele começa a falar as coisas assim, ele coloca meio poesia no meio, não é? Meio alguma coisa assim. Ele põe. falando que tem a primavera, que isso, que exato, aquilo, né? Exato. E o jeitão carioca dele falar e tal, né? Cara, ele é muito legal. E ele leva bem no coração, dá pra perceber as coisas. Eu fui lá comer uma vez com um amigo meu amigo pediu uma omakase de 7 pratos. Ele chegou e falou, quer saber, vamos te dar um upgrade, serve de 9, falou pro sushi man que tava servindo ele, sabe? Então o cara, ele gosta de servir bem assim também, eu acho bem interessante. E deixa eu ver se eu consigo pensar em mais algum. Eu acho que o Jun Sakamoto, assim, pela obra total, assim, né, pelo conjunto da obra. Eu não esperava você falar do Jun Sakamoto. O Jun... Achei que você não ia falar, mas legal. O Jun, eu acho que por tudo que ele conquistou hoje já, acho que não dá pra negar, assim, sabe? Eu acho que ele cobra muito, acho que ele cobra demais. Só que eu acho que ele O cara é bom, né? O cara é bom, dá pra falar. Uma pergunta, né, pra encerrar, se aconteceu alguma coisa inusitada, algum restaurante, alguma história engraçada que você se lembra. Cara, aí sem pressa. Assim, sem pressa. Dá uma pensada aí. Deixa eu pensar uma história. Ou alguém falou alguma besteira, alguém fez alguma coisa muito Nossa, errada. tem uma história muito engraçada, Essas cara. histórias, né? As histórias engraçadas são da hora. Quando eu tava... Não tinha acabado de começar o blog. Na verdade, eu tava começando, se eu comparar com hoje. Eu tinha, sei lá, visitado uns 20 e poucos restaurantes, 30. E daí eu fui num restaurante de esteirinha, num shopping. Kaiten. Isso, Kaiten Sushi. E eu tava ali, tipo, na dúvida de tentar ver qual sushi eu ia pegar. Na época, meu dinheiro bem mais curto que hoje, né? Não que hoje eu não tenho dinheiro, mas ajuda a gastar melhor em sushi. Então, tava ali escolhendo o sushi certo para não gastar mais do que R$50 no almoço. E daí não sabia qual pratinho pegar.
E daí o sushi man na minha frente fala: quer que eu faça um sushi de feijão? Tipo, de arroz e feijão. E daí eu olhei pra ele assim: do que você tá falando? Ah, você não gosta de nada que a gente tá servindo? Aí eu falei: nossa, cara, tipo, eu odeio pensar nisso, mas eu pensei: nossa, não sabe com quem você tá falando, cara. O cara é muito sem noção. Muito sem noção, sabe? E esse é um erro Esse muito... daí já foi direto pro blog já. Nossa, esse daí foi um... Eu coloquei isso no blog, se alguém pesquisar lá vai achar. Esse é um erro comum dos sushi mans aqui acho que em São Paulo, sabe? Às vezes eles tendem a menosprezar o cliente. Eles acham que o cliente não conhece. Foi o que aconteceu com o irmão do Marcelo, né? Eu só não vou falar o restaurante aqui, né? Foi num restaurante, o Sushi Man ofereceu uma degustação pra experimentar um prato novo. E aí chegou lá, putz, o cara cobrou acho que 100 conto, uma dupla de sushi pra ele. Caramba, 100 conto? Não falou nada, não falou nada, não avisou que ia cobrar 100 conto a dupla. E aí meu irmão ficou um pouquinho nervoso, assim, né? Meu Deus, sobe aqui agora, onde foi aquela... Já imagina, né? E isso é despreparo total, né? Um pouquinho, o Renato ficou puto. E num dos melhores restaurantes de São Paulo. Não vou falar qual que é pra não vincular, mas, cara... Tem alguns que tem histórico disso já. É triste, né, cara? Imagina. O cara fala, se quer experimentar, te cobra 100 conto. É absurdo. E não te avisa ainda. É absurdo. E ainda acha que você tem obrigação, né, de pagar o quanto ele... E no Sushi Man achou ruim ainda, falou, achou ruim. Meu não Deus. tem dinheiro, tipo, ficou olhando assim meio com a cara assim, não tem dinheiro pra pagar, não tem dinheiro pra pagar. É absurdo. Constrangeu pra caramba, putz, não é questão de dinheiro nesse caso, é questão de ser noção, né? Exato. Falta de bom senso, né? Se ele tá lá, com certeza ele tem como pagar, entendeu? Mas o ponto não é esse, né? É o cara esse, ofereceu né? uma degustação ali, uma experimenta cortesia. Então, você pô, manda lá, faz que nem aquele que você falou, né? O Sushi Man fazendo um agrado e tal. Exato, exato. É o diferencial do atendimento, né, cara? Diferencial do atendimento. Tem uma outra história muito engraçada que teve uma vez que eu tava... Na verdade não é... Eu vou contar duas histórias. Uma eu tava no Moriota lá uma vez e sempre chego cedo lá pra sentar no balcão quando eu vou, no da Consolação, porque lá, cara, enche muito. É, bem concorrido, né? Nossa, muito concorrido. Eles fizeram mágica ali, cara. E daí eu sentei no balcão e já era umas 8h30, 8h40, tava uma tempestade, devia ser final de ano, assim. E daí acabou a luz e tava uma tempestade, o andar de cima tava fechado, só que eles estavam em reforma. Só que com a tempestade começou a ter uma cachoeira pela escada do restaurante. Velho. E acabou a luz. Nossa. Meu, um combo assim, sorte que eu já tinha, como é que se diz? Já tinha terminado. Daí depois eu fiquei sabendo que a luz voltou, mas cara, uma tempestade daquelas. E tipo, água pra todo lado. Água pra todo lado, acontece, assim. né? E daí o Sushi Man falou, cara, complicado isso daqui, porque amanhã, pra você ver como um restaurante chega no topo, pelo menos dos rodízios, né? Ele falou pra mim, o Sushi Man, ele falou, cara, amanhã esses peixes aqui a gente não vai poder nem considerar servir. Vai ter que ser tudo virar guiosa de salmão, vai ter que tudo virar peixe assado, cozido, ou seja, uma puta grana que a gente vai perder aqui. Exatamente. Eu pensei, meu, interessante, mas que situação, hein, cara. Achei legal lá sua palestra lá no Japão Food Show, hein? Mas você não ficou inteira, né? Você não, porque tava trabalhando lá. E aquela definição lá, cara, a definição que você falou lá sobre os públicos lá. Ah, sei. Você podia falar aí um pouquinho pra gente? Se eu não me engano, eu fiz uma diferença disso, o público gosta de cream cheese, tradicional e contemporâneo, né? Eu acho que isso daí existe ainda, vai continuar por um bom tempo e os restaurantes precisam identificar quem que é o público deles. Isso é o mais importante, né, cara? Fundamental. Tem muitos restaurantes que não sabem identificar ou então querem todo tipo de público e complica. Tem um posto de gasolina ali, o Shell, daí você pode encostar ali, porque eu moro nesse prédio. Beleza. E eu acho fundamental conhecer o público, porque é uma situação que eu vi recentemente, tá? Um restaurante que quer ser tradicional, mas quer ter um público com volume, até quer ter um público maior, daí optou pelo rodízio. Só que já contratou um chefe que gosta de tradicional. Daí já não bate. Não andam, sabe? As coisas não batem, então esse é o principal. Isso aí, cara. Valeu, hein? Vamos Valeu, combinar Bruno. outras. Vamos combinar Obrigado, outras. hein, cara. Eu agradeço.